Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nessa segunda-feira. Desejo a todos uma semana abençoada e nós queremos começar esta semana mais uma vez estudando a palavra de Deus. Nós estamos ministrando um estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já falamos acerca do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos e agora nós estamos na quarta sessão do Antigo Testamento, quarta sessão de livros, que é a sessão chamada os livros dos profetas maiores. Nós já falamos acerca do livro do profeta Isaías, do livro do profeta Jeremias e também do livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. E hoje nós queremos estar transmitindo a todos vocês que nos acompanham pelo canal aqui no YouTube algumas informações que serão de muita valia para você acerca do livro do profeta Ezequiel, para que quando você ler este livro ou estudar este livro, estas informações prévias muito vão te auxiliar para que você possa compreender melhor o texto no livro do profeta Ezequiel, tá? Então, sem mais delongas, eu quero estar aqui lendo o nosso material teológico acerca do livro do profeta Ezequiel e também estar tecendo alguns comentários a respeito do mesmo. Convido você, por gentileza, a me acompanhar. Livro do profeta Ezequiel, autor Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote descendente de Zadok, tá? Destinatários, para quem foi escrito, né, o livro do profeta Ezequiel, os judeus cativos na Babilônia e o povo de Deus em todos os lugares, data na qual foi escrita o livro do profeta Ezequiel, aproximadamente no ano 571 a.C., tá? Propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Ezequiel: anunciar o julgamento de Deus sobre Israel e outras nações e profetizar a salvação de seu povo, tá? Agora vamos ver o panorama. Ezequiel era um contemporâneo do profeta Jeremias, porém mais jovem. Enquanto Jeremias ministrou para o povo que ficou em Judá, Ezequiel profetizou para aqueles que estavam exilados na Babilônia, depois da derrota de Joaquim. Foi levado para lá no ano 597 a.C., tá? Versículos-chave no livro do profeta Ezequiel, está no capítulo 36, versículos 24, 25 e 26, que diz assim: Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, tá? Pessoas-chave no livro do profeta Ezequiel são elas: Ezequiel, sua esposa, os líderes de Israel e Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia. Lugares-chave no livro do profeta Ezequiel são eles: Jerusalém, Babilônia e Egito, tá? Meus irmãos, antes de nós aqui passarmos o esboço, então, vamos tecer um comentário acerca do livro do profeta Ezequiel. É interessante dizer que Ezequiel ele fora levado cativo para a Babilônia antes, né, do profeta Daniel. Como nós lemos aqui, enquanto que o profeta Jeremias ele ficou em Judá, ele não foi levado cativo para a Babilônia, ele ficou em Judá, ainda servindo como porta-voz de Deus para aqueles que ficaram em Judá após a destruição, né, de Jerusalém, a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Já no caso do profeta Ezequiel, ele foi levado cativo. E ele então
profetizou, ele serviu como porta-voz de Deus para os judeus cativos na Babilônia, certo? Então, Ezequiel ele fora, né, contemporâneo tanto do profeta Jeremias como também do profeta Daniel, tá? Agora nós vamos aqui mencionar aqui, né, como se divide o livro do profeta Ezequiel, o esboço, certo? O esboço do livro. Basicamente o livro se divide em 3 partes. A primeira parte traz como título Mensagens de Condenação. Repito, Mensagens de Condenação. Vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 24 e versículo 27. E os assuntos aqui abordados são eles: o chamado e a responsabilidade de Ezequiel, visões sobre o pecado e o julgamento, e o castigo é certo, tá? A segunda parte do livro do profeta Ezequiel vai do capítulo 25, versículo 1 até o capítulo 32 e versículo 32 e traz como título Mensagens contra as nações estrangeiras. E aqui eu quero inclusive fazer leitura desse tópico aqui que me chamou muito a atenção. Diz assim: Ezequiel condenou os atos pecaminosos de 7 nações. Os habitantes destas nações diziam que Deus era muito fraco para defender seu povo e a cidade de Jerusalém. Mas Deus permitiu que seu povo fosse derrotado, a fim de puni-lo por seus pecados. As nações pagãs, porém, enfrentariam um destino semelhante e saberiam que Deus é o Todo-Poderoso. Aqueles que ousam zombar de Deus hoje também enfrentarão um terrível destino. Então perceba, né, meus irmãos, o contexto da época, né? As nações pagãs começaram a zombar do Deus de Israel, achando que o Deus de Israel não era poderoso o suficiente para guardá-los, para protegê-los, certo? O que eles não entendiam é que não é que Deus não fosse poderoso para proteger Israel contra seus inimigos, mas Deus ele permitiu que Judá, né, fosse então tomada pelo exército do rei Nabucodonosor da Babilônia, com o propósito de punir a nação e também, obviamente, devido aos seus pecados e através disso de purificar a nação. Esse foi o motivo pelo qual Deus permitiu que Nabucodonosor tomasse Jerusalém, levasse milhares e milhares cativos para a Babilônia. Então, mas eles não compreendiam isso, eles não conheciam a Deus, não tinham visão espiritual. E eles zombavam não somente do povo de Deus, mas do próprio Deus. Mas o que eles não imaginavam é que Deus, assim como Deus tratou com o seu povo, se Deus tratava com o seu próprio povo, quanto mais com eles, nações ímpias, adoradores de demônios. Então Deus agora, através da boca do profeta Ezequiel, vai profetizar contra as 7 nações e vai trazer o juízo sobre todas elas, inclusive contra a própria Babilônia, que seria então derrotada, vencida pelo exército da Média e da Pérsia, tá? Pois bem, a terceira parte do livro do profeta Ezequiel vai do capítulo 33, versículo 1 até o capítulo 48, versículo 35. Traz como título Mensagens de Esperança. Os assuntos abordados aqui são a restauração do povo de Deus, a restauração da adoração a Deus. Então, né, o livro do profeta Ezequiel termina com uma mensagem de esperança. Sim, é verdade, Deus permitiu o cativeiro na Babilônia para punir o povo pelos seus pecados e para purificar a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Deus também, ele transmitiu uma mensagem de esperança, que após 70 anos no cativeiro na Babilônia, então Israel retornaria, os judeus retornariam do cativeiro novamente para a sua terra. E Deus então restauraria o povo, Jerusalém, restauraria a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, e cumpriria a sua promessa
que através, disse Deus para Abraão, que através da semente de Abraão, da família de Abraão, da descendência de Abraão, todos os habitantes da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus cumpriu isso através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus fora judeu, Jesus segundo a carne era descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar essas palavras aos vossos corações no dia de hoje. Deus abençoe você, a sua família, de uma maneira toda especial nesta segunda-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.